Conferência de Fé e Ciência é realizada na Nigéria. Nuevo Tiempo inaugura estação de rádio em Rapa Nui, no Chile. Adventistas na China desenvolvem recursos online para alcançar chineses ao redor do mundo. Campanha evangelística nas Filipinas conclui com 240 batismos. Essas e outras notícias da Igreja Adventista ao redor do mundo, você vai ver e ouvir agora aqui na NN. Representantes de 22 países africanos se reuniram na Universidade de Babcock, na Nigéria, para a Conferência de Fé e Ciência. O evento de 10 dias focou em como a fé e a ciência podem enriquecer a nossa compreensão do mundo. Como parte dos esforços para equipar a Igreja com o conhecimento necessário no campo da fé e da ciência, a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com a divisão da África Centro-Oeste, convocou uma conferência de fé de 10 dias, a Conferência de Ciências e Educação realizada no campus da Babcock University, na Nigéria. A conferência reuniu especialistas nos campos da fé e da ciência, ciências da terra, biologia, geologia e teologia para esclarecer os mais de 1.600 participantes de todas as 22 regiões dos países da divisão da África Centro-Oeste. A diretora de educação da Conferência Geral, doutora Lisa Batesley Harding, o doutor Juvenal Balisso e o doutor Ronnie Narlen, do Geoscience Research Institute, explicaram o motivo pelo qual a conferência foi convocada neste momento. Essa conferência tem um nível muito alto. Temos o mais alto nível de especialistas aqui, incluindo representantes do Geoscience Research Institute. Uma das diferenças dessa conferência é que também temos apresentações locais em que estamos entendendo o que é a geologia, por exemplo, fazendo referência à geologia da região. É um momento maravilhoso para nós estarmos em Babcock neste momento, para esta conferência científica, que há muito era aguardada. Começamos a planejar isso em 2018, mas por causa da Covid, nunca conseguimos. Estamos aqui para estudar, particularmente, a harmonia entre ciência e fé, pois isso está se tornando gradualmente uma grande questão, não apenas na região da África Central Ocidental, mas em todo o mundo. Portanto, queremos ter certeza de que as pessoas poderão crescer tanto na ciência quanto na fé, para ter sucesso neste mundo e no mundo vindouro. Durante as conferências, enfrentamos alguns desafios relacionados à complexidade do assunto que está sendo tratado. Não é simples. Requer algum conhecimento básico das ciências. Portanto, para alguns dos participantes, pode ter havido um limite que foi complexo de superar. Mas também descobri que muitos dos participantes estavam muito engajados e compreenderam os pontos principais e mais importantes da apresentação. O sinal de esperança agora chega a uma das ilhas mais remotas do Pacífico Sul, a Ilha de Páscoa, também conhecida como Rapa Nui. A inauguração da Rádio Nuevo Tiempo aconteceu na ilha, que faz parte do território chileno. O evento contou com a participação de líderes administrativos da Igreja Adventista do Sétimo Dia no país. Transmitindo na frequência 107.3 FM, a estação emite mensagens de esperança, pregando a salvação em Cristo 24 horas por dia, 7 dias por semana, para os habitantes da Ilha de Páscoa e de regiões continentais do país. O pastor Aldo Munhoz, presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Chile, expressou gratidão a Deus por essa conquista marcante. No centro do mundo, estou ouvindo a Rádio Novo Tempo 107.3 para Rapa Nui e para o mundo inteiro.
Durante a programação foi compartilhada a emocionante história do casal Rolando Burgos e Ana Pérez. Eles se mudaram para a ilha para trabalhar e acabaram aceitando Jesus como Salvador por meio do batismo, exemplificando o principal propósito da estação. A Igreja Adventista do Sétimo Dia de Kellyville, em Sydney, na Austrália, comemorou 130 anos, reunindo fiéis atuais e do passado para homenagear a longa história e compromisso com a missão. O pastor da igreja, Martin Vukmanik, elogiou a jornada da congregação, enfatizando o amor por Deus, dedicação em compartilhar a mensagem bíblica e serviço altruísta à comunidade. O pastor Michael Worker, palestrante convidado e secretário da Igreja Adventista do Sétimo Dia na Austrália, destacou que o tema da comemoração Fiel Antes, Fiel Agora, representava a resiliência e determinação demonstradas pela Igreja de Kellyville ao longo de 130 anos. Em Mateus 24:14, Jesus declarou: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo." Hoje, fiéis de todo o planeta continuam a cumprir essa missão utilizando ativamente tanto os meios físicos quanto digitais para compartilhar a mensagem da salvação. Em Novi Sad, na Sérvia, um jovem adulto também usou uma plataforma digital para compartilhar o evangelho e levar seus amigos do Instagram ao batismo. Bem, eu estava lendo Ellen White e ela disse que devemos ir de porta em porta para pregar o evangelho. Então, eu estava pensando, como deveríamos fazer isso hoje? E percebi que podemos fazer isso de celular para celular. Não planejo o que postar. Eu apenas estudo a Bíblia e o espírito de profecia e deixo que o espírito me oriente sobre o conteúdo da postagem. Quando Nemanja começou a compartilhar as profecias de Daniel e a revelação no Instagram, ficou impressionado ao ver adolescentes e jovens adultos entregando suas vidas a Jesus. 10 pessoas foram batizadas como resultado de seu ministério. Desde o início do conflito na Ucrânia, milhares de ucranianos buscaram refúgio na Irlanda. Entre eles, muitos adventistas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia na Irlanda tem desempenhado um papel crucial para apoiá-los durante esses tempos difíceis. Em 2023, cultos em ucraniano começaram a ocorrer uma vez por mês em Dublin e Cork, com pastores ucranianos. Além disso, a igreja organizou o primeiro acampamento de famílias ucranianas em Newmarket-on-Fergus. Cerca de 100 pessoas, incluindo não adventistas, participaram do acampamento. O evento focou no tema Criação, Semana 1, enfatizando a importância de Deus, da família e do sábado na condução de uma vida que reflete o céu aqui na Terra. O Departamento de Comunicação da Sede Mundial Adventista produz, além do ANN Vídeo, 4 programas semanais. Esses programas são ANN In-Depth, ANN Profiles, This Week on Adventist History, nesta semana na História Adventista, e a mensagem especial do pastor Ted Wilson. Apresentado por Sam Neves, diretor associado de comunicação da Igreja Adventista a nível mundial, a ANN In-Depth é um programa que oferece uma análise profunda de temas atuais com profissionais adventistas. Hoje temos conosco Heather Dawn Small. Heather, bem-vinda à ANN In-Depth. Obrigado. Estou feliz por estar aqui. Você tem sido a líder do Ministério das Mulheres da Igreja Adventista do Sétimo Dia por vários anos. Isso significa que você viajou pelo mundo todo e você já se encontrou com pelo menos dezenas de milhares de mulheres. Sim. Durante os anos em que você atuou nesse ministério, você viu alguma progressão dos problemas que as mulheres enfrentam? Então, sou líder há 17 anos e já estava aqui há 3 anos antes disso.
Portanto, são 2 décadas. Sim, Muita coisa mudou em 20 anos. muita coisa mudou. A NN Profiles, conduzido por Alyssa Truman, diretora de notícias da ANN, destaca histórias inspiradoras e testemunhos da transformadora fidelidade de Deus na vida de líderes adventistas. Bem-vindo, Siku. Agora para começo de conversa. Sei que seu nome é muito mais longo do que Siku, mas eu não ia tentar. Não tem problema. Então diga-me, qual é o seu nome? My first name is Sikululegile. Meu primeiro nome é Sikululegile. Sikululegile. Sikululegile é como eu digo. I'm going to probably keep calling you Siku. Provavelmente vou continuar chamando você de Siku, mas talvez eu comece a praticar isso todos os dias para eu poder um dia surpreendê-la com seu nome real. Está tudo bem. Então, Siku, de onde você é? Sou originário do Zimbábue. Foi lá que eu nasci e cresci, mas também morei nos Estados Unidos durante a outra metade de minha vida. This Week on Adventist History, nesta semana na história adventista, como o nome já diz, mergulha em histórias significativas do movimento adventista ao longo dos anos. O segmento é apresentado por David Trim, diretor de arquivos e estatísticas da Sede Mundial Adventista. Welcome to This Week in Adventist History. Bem-vindo ao This Week in Adventist History. Em 16 de julho de 1890, Stephen N. Haskell, que estava em Hong Kong, escreveu um artigo para The Adventist Review sobre uma recente visita ao Japão. Haskell relatou: batizamos um homem no Japão. Há outras pessoas interessadas, e ficamos sabendo que a questão do sábado foi discutida entre os japoneses e que alguns deles guardam o sábado. Já na primavera de 1890, pouco tempo depois de chegar a Hong Kong, Abraham Leroux, o pioneiro da autossustentação missionária na costa da China, havia feito várias viagens ao Japão e distribuiu publicações adventistas em Yokohama e Kobe. E, finalmente, a mensagem especial do pastor Ted Wilson, presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Criado no início da pandemia Covid-19, o quadro continuou ao longo dos anos e, no momento, aborda o livro missionário de 2023 e 2024, O Grande Conflito de Ellen White. Saudações, amigos. No livro O Grande Conflito, vimos como Deus levantou pessoas fiéis para apresentar sua verdade e trazer o que ficou conhecido como Reforma Protestante. À medida que continuamos nossa jornada por este maravilhoso livro, eu o encorajo a fazer o download hoje em greatcontroversyproject.org. A palavra de Deus foi o forte alicerce sobre o qual a reforma foi construída. Como homens corajosos traduziram a Bíblia para os idiomas comuns do povo, às vezes com o custo de suas vidas, a notícia se espalhou rapidamente e os olhos de mais e mais pessoas foram abertos e os corações se aqueceram ao aceitar a bela verdade revelada nas Escrituras. Semanalmente traremos notícias do Departamento de Comunicação da Sede Mundial Adventista. Deus criou os dinossauros. É fácil olhar para essas enormes criaturas aterrorizantes e se perguntar se um Deus que é tão bom as teria feito. E por serem usadas como evidência da teoria da evolução, alguns até negam que os dinossauros tenham existido. Mas eles existiram e isso pode ser comprovado claramente pela abundância de fósseis que já foram encontrados. Isso não significa que Deus, quando criou a Terra, queria que eles se tornassem monstros aterrorizantes. Nosso mundo mudou. Agora temos predadores terríveis que vão de leões a tubarões. Assim como nos dias de hoje, no passado, juntamente com esses dinossauros predadores que vagavam pela Terra, existiam dinossauros que eram gentis e impressionantes, uma vez que a maioria deles era vegetariano e de estatura mediana em relação ao mundo animal. Hoje, predadores como leões nos dizem algo sobre o poder de Deus, mas sabemos que ele nunca teve a intenção de que sua criação se tornasse violenta. Pensar em dinossauros gigantescos pode causar certo medo, mas, assim como podemos esperar ver um leão deitado ao lado de um cordeiro na nova criação de Deus, podemos esperar que os dinossauros, em toda a sua magnificência original, também estarão lá. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você.
nada é mais desesperador do que a morte. Porque ela é a ruptura das relações mais profundas e verdadeiras que eu e você temos. Quando alguém que amamos morre, nós temos a nossa alma amputada. Parte de nós deixa de viver. Nesse sentido, todos nós já morremos um pouco. Embora nenhum de nós tenha morrido, a gente sabe o que nos espera. E isso nos enche às vezes de pavor. Isso nos faz perceber que o envelhecimento é uma das coisas mais tristes que a humanidade passa. Por isso, eu e você precisamos entender um pouquinho melhor aquilo que a Bíblia fala a respeito dessa, que é a nossa inimiga, a morte. Se você precisa entender mais a respeito desse assunto através da Bíblia, acesse biblia.com.br para você entender de uma vez por todas que a morte não é o fim. A ADRA, Agência Humanitária Global da Igreja Adventista do Sétimo Dia, apoia refugiados e famílias deslocadas com programas que incluem alimentação e abrigo emergenciais, educação, cuidados de saúde e apoio ao sustento. Refugiados compartilham histórias de como a ADRA trouxe mudanças positivas em suas vidas. Bem, minha vida era cheia de vida lá. Eu cresci em uma região importante, mas depois fui para a universidade e comecei meu trabalho em Kiev. Mas posso lhe dizer que o fato de o país ser assim tem sido algo muito positivo. Conheço Cristo. Ele tem me mostrado muitas coisas. Eu era fotógrafo em Buenaventura, Colômbia, e também um líder nos momentos civis sociais. Muitas coisas aconteceram e comecei a ter medo de minha própria vida. Verifiquei meu telefone e havia muitas ligações perdidas de minha mãe e mensagens do tipo: "Eu te amo, filha. A guerra começou." I spent almost 2 days in Kiev, and it was full of mess and shock. Passei quase 2 dias em Kiev e foi uma bagunça e um choque. Eu não entendia o que fazer. Por favor, alguém pode me dizer se isso não é verdade? O que fazer? Para onde ir? Em um dos momentos em que eu estava com mais medo, um homem não se importou com o fato de eu estar sentado e começou a atirar e levar meus pertences e os das outras pessoas que estavam comigo. Comecei a me encolher, comecei a ver que tudo era real. Porque estava mirando de que era real o que estava sucedendo. E, claro, quando empiezo a ser expuesta nas redes sociais. Comecei a me expor nas mídias sociais. Comecei a ter medo. Naquela época, os líderes do movimento da sociedade civil começaram a ser mortos. Isso também aconteceu quando eu tinha 16 ou 17 anos de idade. Alguém me vestiu e colocou uma arma em minha cabeça. Fiquei muito traumatizado, inclusive quando tinha 14 anos de idade. Então decidi que não é realmente seguro em Kiev. Fui para minha cidade natal, que é a região de Kiev. Passei algum tempo lá, mas ainda assim entendi que isso não é bom para minha saúde mental. Tomei a decisão de me mudar para a Ucrânia Ocidental. O mais chocante para mim foi o sistema alemão, as regras rígidas alemãs e que você deve segui-las rigorosamente. O maior desafio é começar tudo de novo. Não é fácil deixar toda a sua vida para trás. Todos os projetos que você tem começam de novo. Eu comecei com um novo idioma. E creio que é bastante de fortaleza. Você precisa de muita força e eu a tive em Cristo. Para mim foi difícil porque na Ucrânia você pode obter tudo rapidamente se quiser, se realmente precisar. E é muito mais fácil. E há regras, mas você também pode...
Não há necessidade de seguir todas as regras, como, por exemplo, aqui. Então, para mim, que gosto de liberdade e outras coisas, foi um pouco assim. Mas quanto mais tempo eu passava aqui, quanto mais eu me acostumasse com o sistema e com as regras daqui. Quando algo acontece, eu penso, bem, é o que é, e apenas uma reação comum. E he podido notar que quando nós somos refugiados, E pude perceber que quando você é um refugiado, as pessoas nos olham de uma maneira diferente. de uma maneira diferente, totalmente distinta. Eles nos veem como se estivéssemos neste país sem motivo. E não por um motivo real, como mencionei antes. Por motivos reales, que eram os que les mencioné anteriormente. Há um clichê ou a visão de que se você é um refugiado, é porque é pobre ou tem um problema de saúde. Sem teto ou essas coisas, mas na verdade não é. Somos pessoas normais, como outros europeus. E tivemos nossa vida e se pudéssemos escolher, não escolheríamos fugir de nosso país. Nós simplesmente ficamos lá e continuamos nossa vida. Mas fomos forçados. Eu só gostaria que os europeus entendessem que refugiados não são algo que você pode tratar com menosprezo e com menos respeito ou algo assim. Mas somos como vocês. Uma equipe de 120 voluntários do Brasil dedicou um período de férias para levar esperança e assistência ao Paraguai. Composta por médicos, fiéis, estudantes e professores da rede de escolas adventistas de Mato Grosso do Sul, eles embarcaram em uma missão de 6 dias para ajudar os necessitados. Os esforços incluíram a organização de um acampamento de férias, fornecimento de cuidados médicos e psicológicos e ajuda na limpeza da escola adventista La Paloma, no departamento de Canindeuí. As ações melhoraram as instalações da escola, promovendo um ambiente propício para o aprendizado das crianças. Além disso, os missionários se aproximaram da comunidade local, convidando vizinhos para participar das atividades enquanto distribuíam o livro missionário do ano, O Grande Conflito. A missão no Paraguai destacou ao povo do país que até mesmo pequenos atos de bondade podem criar um impacto duradouro na vida das pessoas, transcendendo barreiras geográficas e culturais. Em São Tomé e Príncipe, um país insular na costa oeste da África, jovens adventistas estão ativamente engajados em projetos de serviço comunitário, demonstrando o Espírito de Cristo ao servir a outros. Os jovens adventistas em São Tomé e Príncipe usaram seu tempo de férias para realizar estudos bíblicos, além de construírem casas para os menos privilegiados. É um sonho que se tornou realidade ver minha casa sendo construída. Agradeço à Igreja Adventista por tudo. Eles também realizam exposições sobre saúde para a comunidade. O projeto Caleb se tornou um evento anual para os jovens dessa bela ilha do arquipélago. A destruição da hidrelétrica de Kakhovka, na Ucrânia, causou a inundação de 14 assentamentos, afetando aproximadamente 20 mil pessoas. Os níveis de água em algumas áreas excederam 10 metros, o que provocou a inundação de fazendas, gado e cemitérios. A tragédia resultou em inúmeras vítimas, feridos e desaparecidos. Em resposta, a Agência Humanitária Adventista ADRA Crimeia concentrou esforços nas áreas afetadas. Voluntários da ADRA providenciaram suprimentos essenciais, participaram da preparação e distribuição de ajuda humanitária e entregaram alimentos de barco. Mais de 500 pessoas receberam cestas e comida. No entanto,
a necessidade de alimentos, medicamentos e produtos de limpeza, e também ajuda para limpar entulhos e lixo e purificação de água. A equipe da ADRA planeja continuar ajudando as vítimas e participar na reconstrução das áreas devastadas. A campanha evangelística Conflito Final da Terra foi organizada conjuntamente pelos Serviços Adventistas Leigos e Indústria, ASI, nas Filipinas Centrais e pela Igreja Adventista em Visayas Central. O evento ocorreu em Cebu, Filipinas, e concluiu com o batismo de 240 pessoas. A campanha explorou a batalha final entre o bem e o mal através de sessões esclarecedoras. Cerca de 4.000 participantes foram cativados pelos ensinamentos. Líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia na região sul da Ásia-Pacífico expressaram gratidão aos membros da igreja ao aceitar os 240 recém-batizados. Eles também reafirmaram a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia de fazer discípulos e preparar as pessoas para o breve retorno de Cristo. No segmento Diversidade na Igreja Adventista, através da música, vamos assistir uma apresentação de Unionaires e da Orquestra de Câmara do Union College, interpretando The Perfect Wisdom of Our God, a perfeita sabedoria de nosso Deus. O grupo é dos Estados Unidos e faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos nos unir para celebrar a profunda sabedoria e poder de Deus, cujo comando mantém tudo unido. Para assistir ao vídeo completo no canal oficial da igreja no YouTube, acesse youtube.com/adventist.org/church. Bem, estas foram as notícias da NN. Acesse Canal Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia no YouTube, inscreva-se, desfrute e compartilhe os excelentes conteúdos postados constantemente ali. Antes de nos despedirmos, eu quero que você conheça boas notícias do livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. O texto diz: O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Visite sempre nosso canal no YouTube e nosso site oficial de notícias, adventist.news/pt. Mais uma vez, adventist.news/pt. Se Deus quiser, nos encontramos na próxima semana com mais notícias de fé, amor, serviço e esperança. Deus abençoe você e sua família e um forte abraço.